continuamos hoje com as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Braga, aqui no Diário do Minho e na DMTV. O nosso convidado hoje é o Dr. Hugo Varanda, candidato à presidência da Câmara Municipal de Braga pelo MPT Partido da Terra. Dr. Hugo Varanda, muito obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Minho para estar aqui connosco. Obrigado. Antes de mais, agradecer ao Diário do Minho e agradecer a toda a pluralidade que temos vindo aqui a sofrer no Minho e também ao canal público, que foi uma grande chamariz para a nossa candidatura, porque acho que temos tudo para mostrar, somos todos válidos, são 10 candidaturas válidas e o Partido da Terra está a mostrar a diferença nestas eleições, porque está a construir algo diferente dos outros candidatos. Portanto, tenho hoje mais uma oportunidade de mostrar as suas ideias. Então, Dr. Hugo Varanda, vamos então à primeira pergunta. O Dr. Hugo Varanda concorre à presidência da Câmara Municipal de Braga e, ao mesmo tempo, à presidência da União de Freguesias de Celeiros, Aveleda e Vimieiro. Existe alguma razão especial para esta dupla candidatura, que, aliás, é inédita nas candidaturas às eleições autárquicas em Braga? Bem, eu quis mostrar a diferença, primeiramente. Eu vim viver para Braga há cerca de 9 meses, saí de uma cidade, digamos, Lisboa, do centro cosmopolita de Portugal. Mas é natural de Lisboa? Não? Sou natural do Seixal, do Seixal, muito bem. mas vivi sempre em Lisboa e onde fiz a minha vida política também lá. Esta candidatura veio aqui para Braga, porque o partido, quando soube que eu estava a vir para Braga, nós tínhamos aqui digamos, pessoas organizadas, mas faltava algo mais ao Partido da Terra, pronto. E eu era a cara, e sou a cara, que o Partido da Terra, da renovação e tudo mais que está a acontecer no Partido da Terra, e eu acredito plenamente que as pessoas vão ver isso e estão a ver na transparência nossa. Esta candidatura, duplamente, passa-se pelo seguinte: nós temos que mostrar, eu estou a viver em Celeiros, neste caso na Feira Santana do Vimieiro, que pertence à União de Freguesias, e essa é a viver, e sou candidato lá, legitimamente, e candidato à Câmara Municipal de Braga, porque achamos que era importante esta candidatura à Câmara Municipal de Braga. Mas o que é que eu trago para Braga depois de uma experiência em Melgaço, nomeadamente na Junta de Freguesia de Paderno, onde, aliás, ocupou o cargo de deputado da Assembleia da Freguesia? Eu cessei funções em 2021, em Paderno. Depois concorri em 2021 como independente à Freguesia do Beato, em Lisboa, onde teve por pouco a minha eleição para deputado na Assembleia. Eu vim para um partido que é do mesmo fundador, e o meu objetivo sempre foi mostrar os grandes princípios que eu defendo: a descentralização, o municipalismo e a ecologia, sempre foram grandes princípios nossos. E eu acho que isso de ter vindo de Paderno para aqui não é realístico, porque Paderno já passou-se muito. Fui eleito lá, sim, que agradeço a todos, e o Diário do Minho sabe que foram dos que cobriram esses eventos, mas Braga vem uma experiência nova, uma vida nova, e eu quero mostrar... Mas é uma razão profissional que eu traz para Braga? Sim, eu trabalho para o Grupo SONAI. Neste momento não exerço na arqueologia, mas trabalho para o Grupo SONAI. Eu vim para Braga trabalhar e, consequentemente, viver. Portanto, eu escolhi Braga, pronto. Desde sempre, o meu clube faz parte do distrito, é o Moreirense, e tem uma grande localidade, digamos, ao distrito, ligado ao distrito. Desde sempre liguei muito ao Moreirense. E já agora, como é que tem sido essa experiência como habitante de uma cidade como Braga? Tem sido uma experiência boa, porque Braga tem mudado imenso. Quem vê Braga de há 10 anos para cá é um crescimento que, digamos, grande, mas manteve-se sempre no mesmo. Uma cidade turística, que tem cada vez mais conquistado mais habitantes, apesar do último decréscimo no último ano, mas são números normais, segundo o que se fala, são números normais que todas as cidades perdem e ganham, como Lisboa ou Porto,
e estou a gostar bastante de viver em Braga. Fui super bem acolhido, não tenho nada contra a diversidade cultural que hoje existe em Braga. Acho que estamos no espaço correto e temos que respeitar todas as pessoas. Muito bem. Como cristão que sou, ainda saiu agora uma citação que todos os cristãos devem defender quem é cristão realmente, não deve ir contra a xenofobia e contra a diversidade cultural. E, infelizmente, em Braga, muitas candidaturas vão contra estas coisas e dizem-se cristãos. Portanto, eu sou o único que me assumo cristão, prontificamente aqui às pessoas, e é essa a convicção. Muito bem, já que estamos a falar desse tema, o Dr. Hugo Varanda elegeu a fé, a pátria e a família como os principais valores da sua candidatura. Não receia que a sua candidatura seja vista como um regresso aos valores defendidos antes de 25 de abril de 74? Não vejo. Porque é assim, o que eu defendo, eu sou monárquico, constitucionalista, sei viver numa república. Como dizia inclusivamente Ribeiro Teles, eu apenas presto serviços à república. Porque a minha ideologia sempre será monárquico e nunca será republicano. E prestei serviços à república, foi o que Ribeiro Teles sempre disse. Os valores que eu defendo, a família, como é óbvio, a família tradicional, a família, as novas tendências de família. Eu defendo todo tipo de família, porque desde família monoparentais, como famílias de casais do mesmo sexo, casais de diferentes sexos, porque eu acho que a diversidade tem que ocorrer e quando se assume esses valores é assim. E acho que responde logicamente à outra pergunta, que não estou a querer voltar a outros tempos, de outrora, que não irei falar aqui e pronunciar-me, mas não irei voltar a esses tempos porque até mesmo eu, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu defendo a descentralização, a ecologia e o municipalismo. Esta ideia de Deus, a pátria e a família são alusões de que são a fé que me inspira e a pátria, que é Portugal, que me inspira a levar as pessoas para a frente, porque é só com pessoas é que nós conseguimos lidar e são elas que nós temos que ajudar. Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho continuar o mesmo tema. O Dr. Hugo Varanda assume como um dos objetivos da sua candidatura afirmar Braga como a capital de todo o catolicismo da Península Ibérica. Esta ideia, portanto, essa meta não colide com o princípio da liberdade religiosa, na sua opinião? Vamos ver o que é a liberdade religiosa. Nós, neste momento, temos liberdade religiosa e é o que existe e é o que eu defendo. Nessa proposta que vai em letras gordas, essa situação, também defendo que Braga seja a fé, toda a sede de todas as ideologias cristãs que existem espalhadas por todo lado. Nós temos que respeitar qualquer tipo de religião, mas eu estou num país cristão, maioritariamente cristão, defendo a cristandade. Transformar Braga a sede da Península Ibérica do catolicismo, isto porquê? Santiago de Compostela, isto já vem de outrora, e tempos da universidade que aprendi, porque Santiago de Compostela, digamos que foi impositado por um bispo e foi colocado como estava, encontraram um corpo sem cabeça, e em tempos de guerras, de visigodos, em tempos de guerras, e para o bispo para poder acalmar disse, olha, este é Santiago porque foi o único que morreu decapitado. Isto são frases e escritos que estão uma imensidade pela história. O José Hermano Saraiva já falou disto, vários historiadores, digamos historiadores antigos, desde o direito que isto nós aprendemos até mesmo a época medieval, devido às guerras todas. Braga é mais antigo do que qualquer cidade religiosa da Península Ibérica, porque daqui foram para Lugo, porque aqui não se conseguiria viver, porque era uma imensidão cultural já de gente naquela altura, já há muitas culturas, havia guerras atrás de guerras, que então os bispos foram todos para Lugo, os bispos de Braga. E eu não acho que acho que Braga tem que ser realmente
afamada como deve ser, porque nós não podemos estar a contar a história só de um lado da moeda. Portugal também tem história para além de Espanha, e apesar de ser saímos todos do mesmo, mas Portugal é um país totalmente diferente de Espanha. Infelizmente republicano, mas é nesse ponto coisa. Conhecemos um pouquinho mais sobre a sua personalidade. Vamos agora falar sobre os problemas que afetam a nossa cidade. Certo. O Dr. Tiago Varanda, Dr. Hugo Varanda, defende que os transportes públicos devem ser um meio preferencial na cidade de Braga. Considera que Braga deve avançar com uma restrição progressiva à entrada de automóveis privados? Não, nunca. Nós defendemos que o meio preferencial tem que ser os transportes elétricos, neste caso o autocarro, e que têm que ser movidos à eletricidade, porque só assim é que se consegue uma cidade mais ecológica. E principalmente o autocarro, porquê? Porque Braga, neste momento, tem pouca diversidade em meios de transporte. As TUB tentam fazer o que podem, mas os TUB não conseguem chegar a todo lado às horas que as pessoas precisam, porque há pessoas a saírem do trabalho às 23 horas e não têm um autocarro para ir para casa. Eu sei disto, sei de situações que pessoas saem às 23 horas e não têm um autocarro para a da UF, por exemplo, ou da UF para cá. Mas acha que isso é pelo número reduzido de autocarros? Temos que aumentar, duplicar o número da frota, e, com isso, oferecer o passe gratuito aos jovens adultos até aos 30 anos, porque só assim é que nós vamos conseguir prometer em 4 anos. As minhas promessas são em 4 anos e não são em 12. Infelizmente, Braga é uma cidade atípica a nível de governação, desde Mesquita Machado a Ricardo Rio, que só teve 2 presidentes de Câmara. E Ricardo Rio teve limitação de mandatos, não concorreu. Mesquita Machado teve muitos mandatos, 10, se não estou em erro. E isto não pode acontecer numa cidade democrática. Já aí, nesses tempos em que só um é que mandava, será que não seria aí que não havia a verdadeira democracia? Porque os valores aí não existiriam. Quando falou em oferecer transportes aos jovens, essa medida seria para aplicar a qualquer jovem, independentemente da sua proveniência, seja estudante, seja trabalhador? Jovens adultos, sim, todos. Seria para todos? Porquê? Nós temos que ser inclusivos. Todos que vivam em Braga, contribuam para Braga, estejam legalizados em Braga, têm direito aos TUB gratuitos, até aos 30 anos. Prometemos a 8 anos alargar até aos neste caso, aos 45 e em 12 na totalidade. Mas está-se a referir aos idosos, então, também? Os idosos já têm os passos gratuitos, em grande parte. Eu estou-me a referir que vamos fazer o alargamento para cobrir todas as classes. E nem falaria em classes, porque todas as pessoas, porque temos de ser inclusivos em todas as pessoas, porque não há classe média, classe pequena, classe baixa. Isso já não existe. Não existe porque nós não vivemos numa sociedade de classes. E no caso do transporte intermunicipal, como pensa articular essa medida? Bem, intermunicipal é muito importante. Cada vez mais pessoas estão a sair de Guimarães para vir trabalhar para Braga, de Braga para trabalhar em Braga e viver em Guimarães ou em Barcelos. E nós não temos aqui uma ligação comum, temos o comboio, que demora 1h30, cerca disso mais ou menos, a chegar a Guimarães, até ao final da linha. Porquê? Porque se tem que mudar de linha. Exato, Haver uma ligação direta, porque isto, em tempos modernos, em 15 minutos faz de carro, 1h30 de comboio, não faz sentido. O comboio deveria ser mais rápido nestas situações. E então, isto é uma proposta que é falada e que nós também sublinhamos, mas é algo que tem que ser construído, linhas novas, e não é uma proposta como o João Rodrigues afirma, que vai ser possível já num mandato de 4 anos fazer, porque não é possível. É possível começar a criar estrutura para isso, criar um reforço de autocarros, até a linha ser totalmente reconstruída. Portanto, ao haver um aumento de autocarros e os tubos se alargarem
para toda a área metropolitana, chamemos isso, porque Braga já vai necessitar de uma área metropolitana muito em breve. Bem, o Dr. Varanda defende ainda a requalificação integral da rede viária do Concelho. A minha pergunta é, onde é que iria conseguir as verbas necessárias para fazer isso e junto de que entidades? Primeiro, a rede viária é a prioridade inicial da nossa candidatura. As verbas vão ter que ser recolhidas do Governo Central e terá que se falar da descentralização política, coisa que não existe, que na nossa Constituição é primada, que em 76 foi escrito e oficializado por todos os deputados, que tinha que se fazer uma descentralização progressiva. Passados 50 anos, essa descentralização não acontece. Braga não tem poderes para construir um hospital sozinho, sem o Governo Central. Não tem poderes Mas para... é um adepto da regionalização? Eu sou adepto da regionalização, como é óbvio. O nosso partido é um partido regionalista e é de uma pessoa regionalista e eu, obviamente que sim, acho que defendo isso. Muito bem, continuando a falar de mobilidade, acha que o BRT é uma solução para Braga ou vai tornar o trânsito ainda mais caótico na cidade? É assim, o BRT é só falar para grandes empresas e não pensar nas pessoas que vêm num transporte normal para cá. Porque o que atrasa o trânsito não são os carros, muitas vezes, são os grandes veículos de porte muito grande, desde distribuições, centros empresariais mal construídos, em maus zonas posicionados, desde centros empresariais a áreas industriais mal posicionadas, onde vão entupir o trânsito local e não há um acesso diretamente às vias rápidas e também às autoestradas. Falo inclusivamente de Celeiros, que há fábricas dentro da zona industrial por trás da junta de freguesia, muitas fábricas na zona industrial, digamos, à Aveleda, e até agora só ocupam mais trânsito e mais filas, e isso não é benéfico. Devia haver a ligação direta desde ali, por Vimieiro, como é óbvio. Ainda noutro âmbito agora, o Dr. Varanda defende políticas de justiça social de apoio para as famílias numerosas, trabalhadores precários e jovens casais. Quer explicar como é que tornaria possível esse objetivo? Como eu refiro, nós queremos tornar uma sociedade melhor e queremos dar Braga como exemplo para o país inteiro. O que posso afirmar é que as pessoas não vão ser desleixadas por serem brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, indianos, de outras origens que não estou aqui a referir o nome, são diversas, a multiplicidade de origens. Eu quero tornar que essas pessoas se sintam acolhidas e que não venham para cá dizer que Portugal é um país xenófobo, racista, porque isso não existe. Portugal é um país que quer lutar contra isso. Existem concelhos que digo que sim, se estão a tornar um centro disso. Mas como diz Dom Orleans, quem o faz está a mostrar a sua cara por trás, porque um verdadeiro católico não é assim. E então, quem não apoia pessoas numerosas, quem não apoia as famílias e quem só apoia empresas, não está a apoiar as pessoas. Porque primeiro são as pessoas, depois são as entidades patronais e depois é que nós podemos pensar numa gestão coesa de uma cidade. Uma cidade tem que ser construída com linha e esquadro e só assim é que se vai conseguir que todas as famílias tenham esses apoios. Porque não lhe vou dizer que são apoios de X, porque eu não sei como é que o Executivo está. Hoje podem-me dizer X, mas não existe um portal da transparência que seja atualizado ao minuto. Eu defendo um portal de transparência atualizado ao minuto com tudo o que é gasto ao minuto por uma Câmara.
Porque isto não existe a nível nacional. Não existe ninguém, nenhuma Câmara que tenha isto, nem Lisboa nem Porto. Nós vamos querer dar a Braga o exemplo disto com o portal da transparência. Eu acho que temos tudo para isso, porque a multiplicidade é tanta e nós não podemos estar a favorecer empresas familiares, como já se viu aqui em Braga a acontecer, e não podemos estar a fazer esse favorecimento, porque fica mal numa cidade, porque aí já não estamos a defender a democracia e já estamos a defender os valores intrinos a nós próprios. E isso não é um ser humano, isso é uma pessoa que só pensa em si própria. Vamos falar um bocadinho agora sobre o ambiente. Comprometer-se com a construção de 5 parques públicos. Onde é que os executaria? Onde é que serão aplicados? Como é que vão ser executados? Os 5 parques públicos que vieram cá para fora, o nosso projeto são 5 parques públicos por cada 37 freguesias. São parques desde multiplicidade para as famílias, para os animais e parques onde as pessoas possam passear livremente e que tenham a certeza que são parques cuidados e vigiados. Vamos voltar a ter guardas florestais e acho que isso é importante depois dos incêndios, acho que é importante nós termos uma reflexão e estes guardas florestais serão integrados juntamente com a Polícia Municipal. Será um grupo que será integrado juntamente com a nossa Polícia Municipal e é esse o objetivo, porque a floresta, o meio ambiente, só com proteção é que nós conseguimos lá chegar. Câmaras de vigilância, sistemas de alta tecnologia, todos falham, esses falham. Mas as pessoas que sabem, conhecem o território, são as primeiras que nós temos que ir. Muito bem. Continuando a falar do ambiente, o Tiago chegou há pouco tempo a Braga, mas certamente está farto de ouvir falar no Ecoparque das Sete Fontes. Como é que olha para essa promessa continuamente adiada? Já tive a oportunidade de falar do Ecoparque das Sete Fontes, publicamente, e onde reafirma a nossa posição, a minha e do movimento Existe Alguém, que apoia a candidatura, e do Partido da Terra, que o Parque Ecoponto das Sete Fontes vai recomeçar as obras já em 2026. Vamos recomeçar, forçar os privados que ainda não venderam terrenos a vendê-los, porque temos meios para os fazer, e só que esses meios não são usados por interesses pessoais, mas vai ter que ser utilizado. As pessoas têm que se capacitar de uma coisa. Se nós não pensarmos no meio ambiente e não demos o exemplo para as pessoas, não vamos querer pessoas que façam a reciclagem, porque a reciclagem, muitas vezes, não é só as pessoas que o fazem. Nós temos que dar exemplos e a Câmara tem que ser exemplo disso. Portanto, esse ecoparque vai avançar, os terrenos que a Câmara já tem adquiridos serão construídos, digamos, materiais que são para iniciar um projeto de reconstrução, para também dar alguma utilização àquilo. E é isso que eu defino. Eu sou contra olhar para um regato, olhar para um rego de água todo poluído, sou contra isso, porque nós temos tudo para isso não acontecer. Mas as fábricas continuam a poluir, descargas ilegais, e isso não se pode falar. Nós ouvimos falar de tanta coisa, BRTs, TGVs, ouvimos falar de tudo. Mas não ouvimos falar dos valores que interessam às famílias, os valores primários a todas as pessoas. Porque a defesa do ambiente é a causa-prima de tudo. E se eu não defender o ambiente primeiro, como é que eu vou querer construir uma sociedade do amanhã? Porque Braga é um exemplo, e isto é uma coisa que posso elogiar a nível de assembleias juvenis de Câmara jovens, é um exemplo para muitas do país. Lisboa completamente essa ideia parada. O Dr. Engenheiro Carlos Moedas tentou a ideia, mas depois de uma ministra, uma ex-ministra e uma pessoa que trabalha, uma vereadora, ex-vereadora, apanhada em esquemas, que isso foi tudo por água abaixo. E hoje não existe, é só
uma representação que não tem poder nenhum sobre uma cidade. E Braga tem exemplos de projetos consistentes a nível disso. Muito bem. E relativamente ao estádio 1º de Maio? É assim, eu estou a pensar em pessoas neste momento. As pessoas é que, neste momento, as pessoas precisam de apoios, porque os nossos idosos que vivem com necessidades económicas têm que ser apoiados, não só pela Igreja, mas sim pela Câmara Municipal. Tem que haver equipas da Câmara Municipal a fazer esse rastreio das pessoas que passam mais dificuldades e as pessoas têm que ser apoiadas. Segundo, nós temos que pensar nos nossos jovens que vão para fora e podem não regressar. Porquê? Porque encontram melhores soluções lá fora. E eu sou completamente contra de não tentarmos todas as soluções e ficar no nosso país. Eu defendo que, sendo português como sou, dar uma segunda oportunidade ao país é sempre muito importante. Porque um dia mais tarde, quando voltarmos, 65 anos depois, em cima, se calhar nós vamos dizer: eu desperdicei a minha vida e não vivi para agora viver. Porque o que é bom nós termos 1 milhão na conta, meio milhão, e se nós tivermos centenas de pessoas a passarem fome nas ruas e em casa, lá em casa. E ouvirem esta entrevista e dizerem: olha, este é mais um que tem ideias, mas não nos vai concretizar. Eu vou concretizá-las. Porque primeiro estão as pessoas... Depois o património, e depois isso. Pois esse tipo de propostas, a nível cultural, já é diferente. Muito bem. Estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista. O Dr. Hugo Varanda defende que a Câmara Municipal deve tomar a iniciativa de exigir da Assembleia da República a legalização dos imigrantes ilegais que trabalham no Conselho. Considera que essa proposta é execuível e quanto tempo precisaria para que isso acontecesse? Isto é uma proposta, como todas as outras, como um PDM que não tem espaços verdes, não tem afirmações públicas que se lhe possam dizer que existe, um PDM que é inexistente, que é só um desenho feito por alguém para poder dizer que vai ser aprovado. Eu o que posso reafirmar é que o meu compromisso é com as pessoas e para as pessoas, e essa é a minha solução. Continuando aqui e falando, sim, à vontade. Continuando, a AGER é uma das coisas, é uma das medidas que nós vimos a reforçar. O capital vai ser totalmente adquirido de novo pelo município, porque isto já está-se a tornar mais impostos do que o valor gasto em água. E a água é um bem material, é um bem necessário. Defende a remunicipalização da AGER? Obviamente, porque os serviços de limpeza, de manutenção das ruas não são feitos. Nós temos caixotes do lixo que às vezes demoram 1 semana a ser livrados. Nós temos 37 freguesias no concelho e essas 37 freguesias vieram de uma imensidão de 60 e poucas freguesias que hoje são 37. E então nós temos que ter mais carros movidos a eletricidade para poder, no concelho, fazer a limpeza e manutenção de todo o sítio, porque não podemos ter ruas sujas, não podemos ter caixotes de lixo sujos, que mais é que vamos passar? A nível das pessoas, o que é que nós vamos fazer da imigração? As pessoas todas que neste momento estão em Braga, eu vou dar a garantia que esta proposta, eu sendo eleito presidente no dia 12 de outubro e tomando funções, eu vou levar ao Governo Central a proposta que todas as pessoas que já estão em Portugal, inclusive em Braga, e falo em Portugal porque é importante referir isto, que os 5 anos, neste caso, os 5 anos vai se manter para todas as pessoas e nós não vamos fazer aqui alterações à comunidade brasileira, por exemplo, 7 anos, porque se calhar a comunidade brasileira está a descontar mais para a segurança social e a pagar mais pensões do que aquelas pessoas que saíram há 60 anos atrás daqui, de Braga, e hoje voltaram e que nunca descontaram para Portugal, mas descontaram para um governo federal, porque dizem que isto não é uma federação de Estados, mas acaba por dar tudo ao mesmo, ser uma união de Estados, e descontar para outro país, dar possibilidades de crescimento a outro país que não deram a Portugal.
E não é ter 10 mil, 100 mil ou 20 mil, 1 milhão de euros na conta que vai resolve a vida deles, sim, mas não resolve os problemas das pessoas. E eu garanto que essas pessoas vão ter aqui serviços do município de apoio à legalização total, até mesmo a questão de votar. É um dever para nós, não é uma obrigação, é uma obrigação, não é um dever, digamos. Isto pensar, é difícil o pensamento, mas o voto deveria ser obrigatório. E todas as pessoas que estão cá e que estão com termos de residência e que não votam e que não são recenseados automaticamente pela AIMA, deveriam o ser. Porque a AIMA, que está a funcionar mal, e já se viu, há provas dadas disso, que está a funcionar mal, nós temos pessoas que vêm a Braga de propósito para ir à AIMA em Braga, porque vêm de Lisboa para vir à AIMA em Braga. E temos pessoas que vão de Braga para ir a Faro, à AIMA. Isto não pode acontecer. Nós temos que ter as pessoas não podem ter que sair de onde estão, mudar a sua vida por completo para poder andar a uma função que poderia ser muito mais fácil agilizado se houvessem programas, propostas concretas que não existem, porque ninguém pensa em quem contribui realmente para a segurança social. Muito bem, doutora Governa, vamos então a uma última questão. Qual é a sua visão de Braga como uma cidade de futuro? Eu vejo Braga cada vez mais como uma cidade metropolitana, digamos. A grande área metropolitana do Minho, como já alguns já apelidaram, e eu acho que é correto, porque Braga tem tudo. Se nós formos comparar as cidades à volta e até mesmo as sedes de concelho, do município, falando até mesmo de Viana do Castelo, situações que conheço concretamente, falando de Braga, tem-se tornado cada vez mais essa cidade, porque tem tudo. Tem desde fábricas, manufatura, até serviços primários, serviços estatais, tem tudo. E cada vez mais o municipalismo, a descentralização, tem que acontecer cada vez mais. E se isso acontecer, Braga vai ter uma cidade de futuro. Porquê? Porque as empresas vão escolher Braga para construir os seus locais de negócio, para constituírem, como muitas empresas que já estão sediadas em Braga, grandes empresas e pequenas empresas e médias empresas, porque nossas propostas são para todos, porque somos todas pessoas e primeiro estão as pessoas e as empresas têm que entender que neste momento as empresas se pagam mais IVA, mais impostos, não sou eu que os vou regular, porque eu vou estar à frente do município e não vou regular impostos porque não estou na Assembleia da República. E isso tem que ser os deputados eleitos da Assembleia da República a fazê-lo. Por isso, propostas para as empresas de construção, de parques industriais, irmos subcarregar o ambiente, a mais poluição e tudo mais, e mesmo até revalidando acesso a muitos parques industriais e zonas que estão a ser colocadas em projeto por parte da Câmara, nesse tal PDM, que não vão acontecer com o Partido da Terra, porque o PDM vai ser todo revisto e não vai ser feito de compadrios e para compadres. Doutora Governa, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado este nosso desafio. Obrigado eu e até breve, porque vamos ter um debate em breve. Sim, sim. Exatamente. Sim. Muito obrigado.